E aí nós temos a velocidade de stall em curva. Isso é importante, eu trouxe aqui também para vocês conhecerem até a equação, né, que utiliza-se para esse tipo de gráfico, para esse tipo de tabela. Então, por exemplo, a cabeceira em Vitória que eu vou decolar é a 0,6. Né? Então, a minha linha de angulação que eu vou usar no gráfico é a linha de 60 graus aqui. Ó. É a linha de 60 graus. Então, quando a gente segue aqui, ó, com a nossa linha na vertical para entender, para a gente enxergar a nossa velocidade na proa, a gente enxerga aqui o nosso vento, a nossa componente de vento, a nossa proa será de 5 nós. Tá? E a nossa lateral, nós temos um vento aí de aproximadamente 8 nós aí de velocidade. Tá? Então nós temos um vento vindo aqui que ele vai ter 8 nós de través e 5 nós a nossa proa. Essa é a nossa componente de vento. Tá? Utilizando esse gráfico, como que a gente vai preparar a nossa decolagem aí, o que a gente pode prever para a nossa decolagem, nosso grau de dificuldade. Tá? Então é essa utilização do nosso gráfico de decolagem curta. Tá? A gente precisa entender que quais as condições que esse gráfico prevê para a gente. A gente precisa sempre prestar atenção nas condições do gráfico. Então ele fala para a gente o seguinte: flap 10, tá? Full throttle, então a gente vai manete de potência toda a frente e mantendo os freios presos, os freios aplicados, tá? Esse gráfico também, essa tabela também é utilizado para pista pavimentada, ou seja, de asfalto, tá? Ou cimento, tanto faz, mas desde que seja pavimentada, nivelada e seca. E o vento também é considerado zerado, tá? A altitude e pressão, vamos considerar uma altitude do nosso aeródromo aproximadamente aí 1000 pés de altitude. E a gente vai aqui conhecer as nossas temperaturas, tá? Então ele traz 0, 10, 20, 30 e 40 graus. Só que é muito raro a gente estar em cima exato dessas temperaturas. Então vamos supor que nós tenhamos aí uma média de 26 graus Celsius, tá? De temperatura. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a interpolação dos dados. Então nós vamos focar no gráfico do de 24.5, que é o gráfico do Cessna mais comum. As condições então que devem ser tomadas são 1.670 libras de peso máximo de decolagem aqui, recomendado então a mistura rica no nível de cruzeiro, a temperatura padrão e vento zerado. E as informações de consumo para acionamento, táxi, take-off e subida vai ser de acordo com o gráfico anterior que nós vimos, que é o 5.6. Vou voltar aqui para vocês saberem qual que é este gráfico aí que nós temos, que informa para a gente que é 0,8 galões, e a gente ainda tem a informação desse consumo aqui também, que a gente encontra nesse gráfico, para a gente conseguir trabalhar com essa informação aqui, sabendo qual é o nosso range total, tá? Ele considera também uma reserva de combustível baseada em 45 minutos, mantendo um voo com 45% de brake horsepower, que é em média aí 2,8 galões, tá? E a performance é mostrada por uma aeronave também equipada com as polainas nas rodas, nos trens de pouso, que aumenta aí em 2 nós a nossa velocidade real, tá? Então vamos pegar aí também, mantendo a nossa altitude que a gente estava trabalhando, 6.000 pés, tá? E vamos aí conhecer nosso percentual de brake horsepower, tá? A gente trabalhou aqui aquela hora com 15 graus Celsius, vamos manter trabalhando com ele. Nós vamos então a um gráfico com 60%, tá? Então, no nosso gráfico aqui nós vamos procurar a tabela aqui, ó, a linha com
60%.